agradeço muito o seu convite, né? É uma grande satisfação participar desse programa, né? Você que tem divulgado tanto a poesia contemporânea e a poesia brasileira de uma maneira geral, né? Para mim aqui é um prazer, Bernardo, falar com você. A gente está há tantos anos em contato já, né? Sim, Mas assim como com o Wagner e o Walter, os dois que já participaram aqui, e muitos que ainda vão participar, são pessoas que a gente fica em contato pela internet, mas não tem um contato pessoal, é, face a face. Então é um prazer exatamente. tê-lo aqui. Vamos Certo. começar falando um pouco sobre você se apresentando, né? Para que as Uhum. pessoas que não te conhecem tenham uma ideia do teu trabalho, do que você vem fazendo, e aí a gente Certo. parte para uma conversa mais. Como você sabe, a ideia dessas conversas é exatamente uma conversa, e não propriamente algo que tem um caráter mais pedagógico, Sei como é que é. enfim, mas a ideia é trazer à população, enfim, divulgar o trabalho dos nossos poetas atuantes hoje, quer dizer, daqueles que eu conheço pessoalmente, né? Eu sei que tem muito mais gente aí trabalhando, mas que não é da minha relação direta. Mas e levantar o tema da poesia, que como eu sei que você dá uma importância muito grande ao lugar da poesia na sociedade, né? Agora deu uma travada aqui, deu uma travada no seu. Agora voltou. Pronto, eu acho que eu consegui resolver aqui. Deixa eu aumentar o volume. Eu sou jurássico nessas coisas de tecnologia, né? Mas agora sim. Bem, então, falando um pouco sobre mim, né? Meu nome é Bernardo Souto, tenho 37 anos, nasci no Recife, né? O meu interesse pela poesia foi uma coisa muito curiosa, né? Porque eu comecei a me apaixonar pela poesia assistindo às aulas de a, uma professora minha que não era nem tão sábia assim, mas ela sabia recitar muito bem os poemas. De maneira que ela recitou os poemas de Augusto dos Anjos e eu ficava comovidíssimo, né? Com aquilo dali, né? E a poesia para mim sempre foi muito importante porque naquela época de adolescência eu era muito ateu, muito materialista, né? E o contato com a poesia me ajudou muito a enxergar a dimensão sagrada do mundo, a dimensão simbólica do mundo, né? De maneira que foi um dos principais fatos da minha vida e se deu de uma maneira inusitada, né? Porque a professora não era nem tão boa, tão talentosa assim, mas sabia recitar muito bem, né? E um grande poeta que é Augusto dos Anjos, né? Um poeta extraordinário. Em 2003, mais ou menos, eu comecei a escrever com seriedade, né? Estudando livros de teoria da poesia e já fui decidindo que aquilo seria um ofício, realmente, né? Então eu comecei a me dedicar, digamos assim, com profissionalismo, né? Queria realmente ser um poeta de verdade, um poeta que encarasse o ofício com responsabilidade e profissionalismo. Infelizmente, o que falta muito hoje, né? Porque nós temos poetas contemporâneos de grande valor, todos os que você selecionou, inclusive, para esse evento, tem muita qualidade, mas também tem muita gente irresponsável, né? Que acha que fazer poesia é rimar uma palavra com a outra, aquela coisa, aquela ideia muito simplória, né? Então eu ingressei mais ou menos em 2003 no curso de letras da Universidade Federal de Pernambuco e lá, como eu disse em outras ocasiões, eu aprendi mais com os meus colegas do que com os meus professores, né? Embora eu tenha tido um outro professor bom,
mas aprendi mais no diálogo com os meus colegas. E depois da minha graduação em Letras, Crítica Literária, eu fiz o mestrado em Poesia Brasileira na Universidade Federal da Paraíba, estudando a obra de Manuel Bandeira. Eu quis mostrar justamente o quê? A herança da tradição do século XIX na lírica de Manuel Bandeira, né? Porque a maioria dos livros de literatura consideram Manuel Bandeira um poeta moderno. E isso é um erro muito grande. Por quê? Porque uma parcela da obra dele realmente é moderna, mas outra parcela dialoga muito de perto com a tradição. Inclusive, boa parte dos últimos poemas que ele publica, né? São sonetos, rondós, rondés, poemas que são muito, digamos assim, ancorados na tradição, certo? Em 2010, eu publico este meu livro aqui, Elogio do Silêncio, que é um livro de poemas japoneses, né? Haikais. Eu ainda não tinha pleno domínio da técnica, mas depois foi aprimorando. Mas foi muito interessante eu começar pelo haikai, porque apesar de ser um poema que não é fácil de ser escrito, ele é um poema que, digamos, é mais fácil de ser escrito do que o soneto, né? De maneira que eu fui ganhando confiança, né? Como se fosse uma escada que você tem que subir de degrau em degrau. Tanto é que eu só fui escrever o meu primeiro soneto, acho que em 2015, mais ou menos, né? Depois de ganhar confiança, escrevendo um tipo de poesia, que é, no caso, o haikai, que é uma poesia que, apesar de ser muito refinada, é uma poesia que não é tão difícil de fazer como a poesia tradicional do Ocidente, né? Vamos dizer assim. Depois eu publico mais um livreto, né? Uma plaquete chamada de Teatro de Sombras, que aí já é um livro mais noturno, é um livro em versos livres, e é um livro que tem um tom sombrio e dionisíaco, né? Diferente do primeiro, O Elogio do Silêncio, que é um livro muito solar, né? É um livro muito apolíneo. Depois do Teatro de Sombras, eu organizei essa antologia poética a pedido do Ângelo Monteiro, né? Que eu tenho a grande honra de ser amigo. E, finalmente, eu publico o livro que eu considero o meu melhor, que é O Corvo e o Colibri, que foi publicado em 2015. Nesse livro, O Corvo e o Colibri, eu selecionei os melhores poemas desses livretos anteriores, né? E acrescentei mais uma porção de poemas. De forma que eu considero, de fato, O Corvo e o Colibri o meu primeiro livro de fato, né? Porque eu comecei a ter um entendimento mais maduro do que seria um livro, uma coisa até que o Vladimir Saldanha sempre diz, né? Que quando a gente começa a escrever, quer publicar qualquer coisa, depois a gente vai tendo mais rigor e acaba tendo um trabalho de seleção e de escolha melhor, né? E agora, em 2020, eu estou para publicar A Aridez das Horas, né? Que já é um livro diferente do Corvo e Colibri, porque é um livro que vai tematizar a passagem do tempo, a morte, né? E a escassez do verbo, que tem a ver com o silêncio, né? Esse livro, O Último Aridez das Horas, é um livro que eu escrevi todo ele no sertão, né? Então, o impacto da paisagem sertaneja, da míngua, da própria aridez de vida no sertão, do próprio silêncio sertanejo, me fez escrever esse livro chamado A Aridez das Horas, que está em pré-venda, né, pela editora Vive, do Igor Barbosa, não é? E
graças a Deus, esse livro foi premiado com o prêmio de poesia da Academia Pernambucana de Letras, né? O que me deixou muito feliz, né? Então, acho que é mais ou menos isso daí, a minha história como escritor, vamos dizer assim. Sim, eu também escrevi vários ensaios de crítica literária, né? Sobretudo a respeito da poesia, de poesia. Falei muito rápido, acho que não, né? Ou sim? Não, não, falasse num bom tempo. Você tem uma primeira coisa que você refere aí e que se traduz no teu próprio, na tua própria trajetória, pelo que você mostra aqui, é a importância de primeiro de quem pretende ser artista, em qualquer arte, né? A gente vê a mesma coisa que você aponta lá no início, né? Das pessoas hoje em dia tratarem de uma forma muito leviana o fazer artístico, né? De maneira que, por falta de referência, me parece, uma parte pelo menos, Sim, começa já a publicar e a produzir muito cedo, sem ter ainda absorvido uma parte da tradição, já que a tradição como um todo é impossível qualquer um abarcar, né? sim, Esse sim. mergulho na... Então, isso, na tua própria trajetória, quando você diz, né, eu comecei a tratar mais seriamente a poesia em 2003 e Sim, fiz meu primeiro soneto em 2015, sim, isso já retrata isso, né? Você me parece pelo que no contato sim. por texto, né, que a gente tem, e eu acompanho sempre teus posts no Facebook, Uhum. sob o ponto de vista artístico, e parece que não, não, tá bom. Pronto, pronto. Ouvi, Tem, estou lhe ouvindo. tem um ir passo a passo, vamos dizer assim, que é fundamental na formação de um artista, né? Sim, E hoje exatamente. a gente vê as pessoas muito sôfregas, querendo já, né, produzir e acabam muitas vezes perdendo mesmo ou pondo fora um talento que fica sempre em germe. Exatamente. É uma precipitação muito grande, né? Porque para que a pessoa escreva poesia com seriedade é necessário não ler apenas livros de poesia repetidamente, mas estudar muito crítica literária, teoria da poesia, né? Obras de filosofia da arte, né? Agora, no Brasil, existe uma coisa muito curiosa, né? Que há um poeta péssimo chamado Oswald de Andrade, né? Que, para mim, é muito mais um piadista do que um poeta. E esse sujeito ele faz um sucesso enorme. E todos os livros de literatura, todos não, mas 90% dizem que ele é um gênio absoluto, né? Então, isso causou um mal enorme na literatura brasileira, né? Até um poeta que eu tenho alguma admiração, não gosto muito, mas eu gosto de um ou outro poema do Leminski, é muito inspirado pelo poema Piada do Oswald, né? Aquele poema esteticamente fácil de ser realizado. E esses sujeitos eles são aclamados, talvez porque esse tipo de subpoesia seja muito digerível, né? É uma poesia que é rasa, é fácil de ser entendida, né? Na base de trocadilhos fáceis, né? De soluções rítmicas fáceis, de maneira que isso é uma espécie de ferida dentro da história da literatura brasileira, a valorização de escritores que não têm qualidade, né? Como o Oswald de Andrade, o poeta, pelo menos, Oswald de Andrade. Eu só me lembro de ter lido 4 ou 5 coisas dele aproveitáveis, né? O resto são piadas, são coisas idiotas, né? Então, tem isso, né? E no Brasil, todo mundo quer escrever poesia, até Michel Temer, né? Lançou um livro aí, Anônimo Intimidade, alguma coisa desse tipo, porque o pessoal acha que rimar uma palavra com a outra já é escrever poesia, né?
Então, é mais ou menos por aí. Eu acho que falta profissionalismo, né? Falta encarar o ofício do escritor, do poeta, como uma profissão mesmo, né? Eu sempre fiz isso, não. Eu fiz isso a partir de 2003. Antes eu era muito leviano, mas a partir de 2003, 2004, eu comecei a estudar com muita seriedade, né? E é o grande segredo, né? Primeiro, você amar aquilo que você faz. E se você ama aquilo que você faz, você vai querer estudar a fundo, né? Então, acho que é mais ou menos por aí. Você trabalha também como professor, né, de literatura? Sim, isso me ajudou E, muito e também, né? Porque a gente acaba tendo um contato diário com aquilo que a gente ama, com a poesia. Então, fica muito mais fácil, né? Você escrever quando você é professor de literatura, porque você é obrigado a voltar aos livros, mesmo se você não quiser voltar, você é obrigado a ler, a rever aquilo, né? Agora ao mesmo tempo, também uma coisa complicada, porque as profissões mais ligadas ao utilitarismo são muito mais valorizadas no Brasil, né? E os professores de literatura, de teatro, ou não tem espaço, ou então a esquerda dominou tudo e só quem é de esquerda consegue algum espaço, né? A gente sabe que, infelizmente, isso acontece, né? Então, mas foi uma coisa decisiva também para mim, esse contato diário que eu tenho com a literatura, né? A preparação das aulas, né? E essa coisa toda. isso que você aponta, que vem já de mais tempo, né? Porque quando eu te perguntei disso, lembrando até da conversa com o Santiago aqui, com o Emanuel Santiago, que está presente aqui Uhum. conosco, é, ele também relatava isso, né? Que ele faz até um trabalho muito bom junto aos meninos. Sim, sim. Se eu não me engano, o que hoje se chama de sétimo, acho, ano do ensino fundamental até o início do médio, Uhum. né? E é um trabalho excepcional em relação ao que a gente tem visto por aí, porque, na verdade, agora estou falando mais dos professores, né? Há uma opção mesmo pelo fácil, e também por aquilo que está alinhado, vamos dizer assim, com os movimentos de esquerda, né? Sim, sim. Quer dizer, eu sempre fico com reticências para dizer isso, porque aí as pessoas já acham que você admira os artistas de direita, como se isso existisse. Eu quase não conheço nenhum hoje. Uhum. Mas, de qualquer forma, não se trata de ideologia. Se trata exatamente de você, vamos dizer, de um padrão que a gente encontra no pensamento revolucionário, de Sim. utilizar dos meios artísticos como instrumento de ação política, né? Exatamente, exatamente. Então a arte se empobrece muito, vira uma arte panfletária, né? Uma arte a, a serviço de uma causa, né? Inclusive, muitos dizem que Mayakovsky se matou por conta disso, porque não suportou essa imbecilidade, essa pressão do Estado russo, né? De que ele era obrigado a produzir uma poesia panfletária de propaganda comunista. De modo que Guimarães Rosa diz uma coisa muito interessante, né? Ele fala que o artista ele não deve se meter em questões políticas, né? Ele deve buscar questões mais profundas da vida, né? Questões mais perenes, né? Mais atemporais, e deixar a política de lado, né? E eu acho que quando o artista ele opta por essa temática política, quase sempre há um prejuízo estético, né? Então é uma coisa bem preocupante isso daí. Você vê que um dos nossos maiores escritores, o Graciliano Ramos, né, que
chegou a ser filiado, se eu não me engano, não acho que ele não chegou Sim, a ser filiado, mas era um comunista confesso, sim, né, e sim, sim. professo, É. ele não deixa a obra dele entrar nesse registro, vamos dizer assim, né? Mas é coisa Exatamente. rara. É. Jorge Amado deixou, né, uma parte da obra de Jorge Amado é panfletária, mas ele acabou se arrependendo. Graças a Deus, no fim da vida, ele se arrependeu disso aí, né? Sim, Dessa sim. bobagem de usar a arte a serviço de qualquer causa, né? A arte tem que estar, na minha opinião, deve questionar a respeito daquilo que existe de mais essencial no homem, né? A respeito das questões mais perenes que não dependem de épocas, da passagem do tempo, né? O que Eliot chama da atemporalidade, né? Então, eu acredito que a arte ela ganha muito quando ela aborda esses temas atemporais, né? E que fazem parte mesmo da essência do homem, né? Daquilo que é permanente no ser humano, né? E no nosso tempo, infelizmente, a arte muitas vezes ela se põe a serviço das ideologias, né? O que é uma coisa muito É, preocupante. a gente tem, não foi só o Mayakovsky ali, teve vários artistas, como o próprio Meyerhold também, né, Sim, que era um homem de teatro, sim, mas vários artistas ali tiveram esse problema, porque eles cooperaram esperançosos, né, sim, com a Revolução Russa, e depois, quando se estabelece o governo soviético, eles começam a sofrer pressões, né, sim, exatamente porque o interesse do governo ali era utilizar as obras de arte como um instrumento de dominação, vamos dizer assim, sim, e, e isso gerou não só o suicídio do Mayakovsky, né, mas o sim. assassinato. Dizem que o Meyerhold ele só morreu em 30, foi 39, eu acho, ou 40, Uhum, porque como ele era discípulo e amigo do Stanislavski, e o Stanislavski caiu nas graças do Stalin, né? sim, O Stalin esperou o Stanislavski morrer para dar cabo do Meyerhold, né? sim. Mas ali houve um assassinato generalizado de artistas, ou então um bloqueio das suas obras, né? Por exemplo, um poeta extraordinário, não só poeta, como também romancista extraordinário, como Boris Pasternak, teve que fugir, né? Fugiu porque foi implacavelmente perseguido. Se não fugisse, Sim. talvez tivesse sido assassinado, né? De maneira que o negócio foi muito sério, né? Foi muito sério. E é E interessante porque, desculpa, eu ia falar, eu te não cortei. pode falar, pode falar. Não, eu ia dizer que isto, em parte, é sim relacionado à esquerda, mas eu acho que assim as pessoas que se movem no campo da política, Sim, elas têm muita dificuldade de entender a dimensão da arte, né, e o papel da arte. Então você vê mesmo isso independe do espectro político, porque quando a gente vê as pessoas conservadoras ou de direita uhum, opinando aí, falando sobre, né, sobre arte, você encontra o mesmo viés, não é? sim, Que é assim por um lado, uma incompreensão do fenômeno poético propriamente dito e o que resulta disto, talvez, diretamente, o interesse em utilizar da obra de arte como instrumento político de novo. Então, isso é quando uma a coisa gente muito bate tanto séria. na esquerda, a gente bate tanto na esquerda porque ela está no poder, né? Sim, Porque quando a exatamente. direita também toma o poder, a coisa volta, a coisa continua esse impulso de controlar os artistas, né? Sim, E utilizá-los, porra. o negócio é muito sério, né? E as pessoas ficam muito cegas pela ideologia, né? Porque a ideologia dá uma resposta pronta para tudo, né? E o papel da arte justamente é dinamitar isso daí, é fazer com que o ser humano questione. Então parece que a arte incomoda tanto por conta disso, porque a arte
vai destruir esses castelinhos de areia, né? Esses sistemas fechados, onde parece que tudo tem uma resposta, né? As pessoas parecem ter uma resposta pronta para tudo. E aí, a arte, por ser algo que questiona isso, acaba sendo pouco privilegiada, né? E as pessoas caem muito no utilitarismo, né? É uma mistura de utilitarismo com pragmatismo excessivo, né? Com materialismo, né? Porque eu acredito que essa fascinação, essa idolatria pela política seja uma espécie de crise de fé, né? Você, como diz o Eric Voegelin, seria uma espécie de fé metastática, né? Que é você depositar todas as suas fichas neste mundo, né? Sim. E a arte, às vezes, sobretudo a poesia, parece que é para essas pessoas algo que não vai dar uma resposta tão rápida e tão imediata, né? Então, é tratada como algo que não é essencial, como algo supérfluo, porque não tem esse poder de imediatamente mudar a realidade, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. A gente vê uma inquietação das pessoas nesse sentido, um certo imediatismo mesmo, né? E isso vem de uma espécie de, vamos dizer, de estreitamento do horizonte, ou pior ainda, de achatamento, né? Como se a nossa relação com o alto, com o céu, estivesse bloqueada, né? Sim, Como se tivesse uma carapaça sobre a nossa cultura sim. que impede a relação com Deus, a relação com aquilo que é transcendente. Sim, exatamente. Inclusive, o estudo da poesia faz com que você tenha um acesso muito mais fácil aos textos sagrados, né? Porque você compreende muito melhor a Bíblia quando você estuda poesia, né? Quando Sem você está dúvida. familiarizado com esse tipo de linguagem. Então, causa um prejuízo enorme. Ângelo Monteiro até ele fala que uma das maiores causas do ateísmo é uma espécie de analfabetismo poético, né? Porque o ateu geralmente ele interpreta tudo ao pé da letra, e aí se você interpreta tudo ao pé da letra, fica uma coisa completamente pobre e distorcida, né? Eu mesmo acredito que só sou cristão, no caso católico, por conta desse meu contato com a poesia, sobretudo com a poesia mística, né? Que, digamos assim, abriu uma porta para a transcendência, né? Fez com que eu enxergasse a transcendência com mais nitidez, né? De maneira que é um prejuízo muito grande, né? Digamos assim, esse desprezo pela arte, né? Essa subvalorização da grande arte, vamos dizer assim, não só da poesia, como do teatro, das artes plásticas, né? As pessoas elas não estão muito interessadas, né? É por isso que esse projeto seu também é muito interessante para fazer com que as pessoas comecem a ter mais interesse por uma coisa que é tão importante para a vida da gente, né? Porque a pessoa perde o contato, né, com o mundo, vamos dizer, da, da arte, no sentido mais próprio da palavra, Sim, inundada pelos meios de comunicação aí, né, pelas imagens que chegam de de todos os lados, e acabam caindo numa vida banal e não percebem que aquilo está fazendo falta, né? exatamente, exatamente. E aí isso cria um vazio interior, as pessoas estão, em geral, angustiadas, infelizes, porque estão buscando a felicidade, a plenitude, etc., em coisas que são banais, são pequenas, são fúteis,
e não vão dar isto aí. Então, identifica-se, no Brasil isso virou endêmico, identifica-se a arte com a diversão, Exatamente, né? Com exatamente. divertimento, quando elas são opostas de uma certa forma, né? É que são, Exatamente. para quem olha de fora e sem um conhecimento, conhecimento parece que tem que ser erudito, não é isto. Sem sensibilidade Sim, anímica para isto, parece a mesma coisa, mas não é, né? sim, Eu sempre digo para os alunos que a própria palavra diversão, ela já está dizendo que ela divide a mente, né? Ela nos faz ela nos separa de nós mesmos. Divertir-se é exatamente descansar um pouco da tarefa de viver, né? sim, sim. Enquanto a arte nos remete para nós mesmos e é um fator de integração da alma. Sem dúvida. Por exemplo, o próprio Davi, salmista, era um poeta, né? Só que um poeta, evidentemente, inspirado pelo Espírito Santo, mas era um poeta, porque a estrutura dos salmos é a estrutura de um poema, né? Sim, As parábolas de Cristo fazem uso, muitas vezes, de metáforas, né? De maneira sim, que, até para o entendimento correto da religião, o contato com a poesia e com as artes de maneira geral é essencial, né? O Northrop Frye até escreve um livro sobre isso, que é maravilhoso, né? O Código dos sim, Códigos, que ele vai falar exatamente a respeito da importância da literatura para o entendimento das Sagradas Escrituras, né? sim, E às vezes eu noto essa postura muito utilitarista, até mesmo nas pessoas que são religiosas, né? Mas eu acho que não é culpa delas, é culpa de alguns professores que não souberam transmitir a importância desse contato com a arte para alargar os horizontes, né? Para alargar os nossos horizontes e fazer com que a gente enxergue a vida de uma maneira mais rica, com essa abertura ao sagrado, à transcendência e à grande beleza, né? O Ângelo Monteiro até chega a dizer, nos ensaios dele de filosofia da arte, que os papéis da arte são apontar para a transcendência, né? Educar a sensibilidade e alargar a nossa visão de mundo, sobretudo, né? E nos ensinar a, a enxergar a própria beleza. Né? Não só a enxergar, como a valorizar e a perceber a própria beleza. Né? sem dúvida. Alguém Então, perguntou aqui há pouco, eu perdi a pergunta porque elas vão passando aqui, né? uhum, Alguém perguntou se não entendeu a relação entre arte e a própria Bíblia. sim, E uma das coisas que não se percebe mais, e os próprios comentários nas últimas décadas, e vamos dizer, o pensamento de muitos que estão falando em nome da religião, né, deixa de lado ou faz esquecer que toda a Bíblia ela tem uma dimensão simbólica, sim, sim, né? Então, quando você perde a dimensão, é que as pessoas às vezes identificam a arte apenas com o aspecto, vamos chamar assim, da composição formal da sim, obra, sim, sim. né? Sem perceber que essa composição formal ela tem uma densidade simbólica, né? Isso vem desse materialismo, pragmatismo contemporâneo, né? Então, que Sim, toma tudo literalmente, como você disse. exatamente. Quando, quando tomar literalmente, no sentido que as pessoas entendem essa expressão, é matar o sentido, é É, matar a própria. Né? Não existe nada literal. exatamente, exatamente. O que A né, a Bíblia própria palavra está é, dizendo, o que é literal
é aquilo que fica reduzido a palavras só no seu aspecto, vamos dizer, gráfico, Sim. né? Quase que assim, de um discurso puramente, de um discurso verborrágico, um discurso Sim. que toma as palavras como se elas tivessem uma substância independente do próprio universo, É, quando elas, na verdade, são imagens também que traduzem sentidos, né? exatamente. E na própria Bíblia você vai encontrar o uso de várias figuras de linguagem, de anáforas, né, de paralelismos, ah, de metáforas, de metonímias, né? Figuras de linguagem muito típicas da poesia e que são essenciais à poesia, né? Sim, Então, por exemplo, eu acho que tem uma passagem que diz o seguinte: Deus andava ao lado de Moisés. Não quer dizer que ele estivesse caminhando ao lado como uma namorada caminha com o namorado, porra. É simplesmente que ele estava no coração de Moisés, ele estava dentro de Moisés, então caminhava ao lado. Mas assim, uma pessoa analfabeta literária vai pensar que Deus estava literalmente caminhando com Moisés. Então, o negócio fica muito sério, né? Você até a salvação da alma é arriscada, porque você não entende o negócio direito e aí fica difícil, né? Ah, essa dificulta esse acesso à transcendência, né? Então, acho que é mais ou menos por aí. Esse livro vale muito a pena de ser lido. e você falava um pouco do âmbito religioso, isso se perdeu também, é por isso que nas últimas décadas muita gente fugiu da igreja, Sim, né, porque houve uma espécie de literalização de tudo, ou seja, os discursos, muitas vezes os sermões, tratam só de questões horizontais, vamos dizer assim, sim, né? E sim, a própria interpretação dos textos não dá aos fiéis que muitas vezes, na sua grande maioria, eles não têm tempo hábil nem formação para estudar o assunto e alcançar por si mesmos, né, dimensões mais altas da escritura. sim, Então, sim, a exatamente. função do sacerdote, a função do homem da igreja é exatamente esse papel de mediador, Sim, né? O exatamente. próprio Cristo se coloca como mediador, né? E cria a sua igreja como um instrumento de mediação, como um meio através do qual ele possa se comunicar, né? E as pessoas possam se abrir para essas realidades mais altas que não É, são dadas diretamente é no, por no isso que ele mundo escolheu a concreto. parábola, né? Falar em parábola, né? Que Sim, é praticamente um gênero literário, né? Pela estrutura metafórica, simbólica, essa coisa toda. Eu me lembro que quando eu era adolescente e lia o Apocalipse, eu achava aquilo um absurdo, né? Como é que pode haver tanta coisa estranha? Então, evidentemente que isso é uma idiotice. Eu é que era idiota, porque não conhecia essa dimensão poética e simbólica da linguagem, na realidade, né? Eu acho que é um grande problema da maioria, não diria da maioria, para não ser cruel, mas de boa parte das pessoas, né? Quando vai ler um texto sagrado, seja lá ele qual for, interpretar tudo de maneira literal. E eu acho que essa interpretação literal, ela só acontece porque as pessoas não têm educação literária, porque as pessoas não leem poesia, não estudam poesia, né? Não estudam teatro, não estudam a literatura de uma maneira geral, né? Então causa um prejuízo assombroso, né? Inclusive eu sempre fui muito apaixonado pela poesia mística, né? E isso me ajudou muito a sair dessa gaiola de materialismo e de pragmatismo, de utilitarismo, né? Tentar alçar os olhos mais adiante, né? Enxergar coisas que não estejam tão próximas e tão imediatas, né? Então, a poesia também
de certa maneira, moldou a minha vida inteira, né? Eu passei a ser outra pessoa depois que eu comecei a estudar poesia e a escrever poesia, né? Eu comecei a ter uma filosofia de vida completamente diferente, né? Então, acho que isso é essencial mesmo. Tem aqui o Igor e o Breno pedem para a gente falar um pouco sobre Dante. O Sim. que você poderia dizer? Fale lá. Você é mais capaz do que eu nisso aí. Não, que é isso, veja só. O Dante, ele tem um aspecto muito interessante, porque assim, ele conseguiu ser um grande poeta lírico, épico e dramático, até mesmo dentro da Divina Comédia, né? E uma coisa que me impressiona muito no Dante é a capacidade que ele tem de levar o leitor para dentro da cena, né? Porque as imagens dele sempre são sempre são extremamente cristalinas, né? Extremamente nítidas e extremamente concretas no sentido de, de ser quase uma anti-abstração, né? De trazer aquilo para a experiência imediata e para o mundo dos sentidos. Eu me lembro de um trechozinho no Inferno, de Dante, que ele diz assim: e o barulho ali era tão forte que eles desejavam ter nascido sem os ouvidos, né? Quer dizer, isso é uma coisa maravilhosa. Ele consegue falar de uma coisa infernal de uma maneira brilhantíssima, né? Então, na minha modesta opinião, para mim ele foi o maior poeta de todos, né? Dos poetas que eu li, ele tinha uma capacidade imaginativa muito assombrosa, né? E assim, Dante é engraçado, porque Dante não é só um escritor. Dante, eu acho que Dante também era um grande iniciado. Dante, ele era um sujeito que tinha um conhecimento místico e religioso muito assombroso, né? Então, ele foi um artista genial e, ao mesmo tempo, ele foi um grande místico, né? Um grande poeta místico, que, evidentemente, tinha um conhecimento da religião bem assombroso, né? E é impressionante isso, e isso traz um outro tema junto, né, que é a gente vê isso claramente no Dante, que ele tinha uma vivência, as pessoas às vezes acham que o conhecimento místico ou o conhecimento religioso é um conhecimento imaginativo, né, ou puramente conceitual, e não uma visão mesmo da inteligência de realidades que estão acima da realidade cotidiana, né? E a gente vê isso muito claro no Dante. Ele como que fala com conhecimento de causa, né? Ele está falando de realidade, eu não diria que é uma Santa Teresa, né? Que viu tudo aquilo diretamente, que ele esteve até o Empírio e contemplou o próprio Deus. Mas, de uma certa maneira, isso aconteceu. Sim, sim. Né? Exatamente. Inclusive, ele influencia filósofos, historiadores, outros escritores, né? E os próprios rumos da língua italiana, né? Então, ele não foi apenas um escritor, ele foi uma figura chave dentro da cultura ocidental, né? E dentro da obra dele é possível, sim, a gente assimilar muitos conhecimentos religiosos que podem até nos fazer compreender melhor o cristianismo, né? Por exemplo, eu me lembro que a metáfora dele da Trindade é uma coisa maravilhosa, né? Que é um anel triplo. Porque todo mundo tem dificuldade de visualizar de maneira imagética a Trindade, né? Então ele vem no finalzinho da Divina Comédia com essa imagem genial, né? De um anel, como se fosse um anel de 3 cores diferentes, uma sendo o Pai, outra sendo o Filho, outra sendo o Espírito Santo. Então é maravilhoso, porque ao mesmo tempo
são três presenças distintas, mas numa coisa só, né? Lembra até aquela imagem do sol, de que você fala, né? Que o sol é o filho porque ressuscita, né? É o pai porque ilumina e o Espírito Santo porque aquece, né? Então, eu acho que a poesia, ela nos dá a capacidade de sentir e de entender certas realidades religiosas de uma maneira muito mais plena, né? Quando eu falo de poesia, eu falo da linguagem poética de uma maneira geral, né? Mas é esse papel mesmo de mediação da imaginação que as pessoas perderam de vista. Sim. Não é? Que, na verdade, a nossa imaginação ela é a grande mediadora. Né? Quando Aristóteles diz que o homem pensa por imagens, né, ele está se referindo a isso, ele está referindo a que o universo das imagens que estão na nossa memória, imaginação, são os meios através dos quais a gente pode se alçar a intelecções, vamos dizer assim. Sim, sim. Exatamente. E a própria, você vê isso na própria igreja hoje. A produção artística, se é que dá para usar uma palavra tão forte para isso, a produção das músicas, e mesmo e a eliminação dos símbolos, né, que veio não por orientação direta, mas no movimento pós-Vaticano II, sim, né, sim. Elimina essa dimensão. Então as pessoas, é como se assim todo mundo tivesse que ser um São Bernardo, né, que conseguia contemplar quase que diretamente as realidades divinas e não precisava da mediação das imagens. Né? Então acaba que... A imagem, quando é perfeita, bem feita, ela é memorável, como diria William Blake, né? Ela se eterniza realmente no coração. Há um comentário do Pound, né, do Ezra Pound, bem interessante. Deu uma travada aqui na tua última fala, não deu para ouvir. Deu uma travada. Já destravou, não? Não, destravou, pode continuar. Pronto. O Pound, né, o poeta americano, Ezra Pound, ele faz um comentário interessante no ensaio dele, porque ele fala assim, em chinês, não existe a palavra desespero. O desespero, para o chinês, é o ideograma do fogo superposto ao ideograma do coração. Então, para o chinês, seria o desespero é o coração em chamas. E aí o Pound diz, meu Deus, essa imagem do coração pegando fogo em chamas, ela diz mais sobre o desespero do que a própria palavra desespero, né? Então, pelo o impacto mesmo da beleza imagética, né? As coisas, elas tendem a permanecer. Keats até fala, né? A think of a beauty, a joy forever, né? Há na beleza um prazer eterno, né? Algo mais ou menos assim. E essa beleza, eu acho que a imagem, ela traduz muito mais do que o conceito. Pelo menos a beleza artística, a beleza plástica, né? É muito mais traduzida pela imagem, né? A imagem é muito mais eficiente nesse sentido, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Sim. Voltando ao que eu dizia sobre o Dante e relacionado a isso que você diz, o poeta, entendendo o poeta como qualquer artista, o artista, para poder traduzir essas realidades transcendentes em imagens, ele tem que, de alguma forma, ter a experiência dessas imagens, ou melhor, dessas realidades, para que ele faça esse papel de mediação. Né? E voltando ao que a gente dizia bem no início da nossa conversa, essa leviandade com que se trata a arte nas últimas décadas já, faz com que as pessoas não tenham sequer ideia de realidades mais profundas, para não usar a metáfora da altura,
Sim, né, sim. de realidades mais profundas que possam ser traduzidas. Então, no fundo, a maioria dos meninos aí não tem ainda nada para dizer. É, Né? exatamente. E as escolas. É que quando a gente diz isso, as pessoas acham que esse não ter nada para dizer, de novo, são conceitos e não transmissão de uma experiência concreta, real, só não corpórea. É, exatamente, exatamente. E as escolas são talvez as grandes responsáveis por isso, né? Porque, assim, a literatura portuguesa praticamente não é mais ensinada, né? E, assim, Sim, eu nunca entendi por que é que eu tinha 8 aulas de biologia por semana e uma aula só de literatura. Então, acaba com essa porra logo, né? Desculpa, mas é uma coisa revoltante. Até hoje eu me revolto. Por que é que 6 aulas de química, 8 de biologia e uma só de literatura? Né? Quer dizer, a sim, literatura sempre é tratada como uma coisa inferior, como uma coisa que não é tão importante, né? Quando talvez, dentro daquelas disciplinas estudadas, seja até a mais importante de todas, né? E é tratado como a menos importante. O professor de literatura sem também dúvida. é aquele que tem mais dificuldade de conseguir emprego, né? Quer dizer, é um negócio revoltante demais. E aí, isso faz com que as pessoas ainda tenham menos acesso à literatura, né? Esse tipo de opção curricular, né? Essa é uma idolatria da ciência e uma incompreensão da própria ciência, do lugar que ela tem na vida humana. Né? As É um tempo. crianças hoje são esmagadas por isso. Você vê que não há uma formação, eu não diria só literária, mas também literária, né? Imagética em geral, artística, Sim, e ainda há essa maldita ideologia, sim, né, sim. que penetra na arte e que faz com que que se negue toda a tradição e todo modelo, vamos dizer assim, com a ideia de que as crianças têm que expressar sua própria experiência, quando a experiência das crianças é, por definição, limitadíssima. Sim, Né? exatamente. Então, as obras de arte servem exatamente, os contos de fadas, por exemplo, servem exatamente para trazer, em termos poéticos, né, uma experiência, vamos dizer assim, de segundo grau, em que a Sim, criança não tem ainda contato com aquelas dimensões da realidade, mas elas são traduzidas, né, nas histórias, na imagética que é um conto de fada, por exemplo. exato. Só um minutinho. Olha, Maria, nós estamos chegando no nosso tempo. Desculpa, você ia falar? não, é porque a bateria aqui ficou bem fraquinha, eu fiquei meio preocupado. Mas talvez. Bom, mas Falta nós quanto tempo temos aí ainda? cerca, nós temos 5 minutos só, mais ou menos. Eu não botei o cronômetro hoje aqui, Tá, mas é por então, aí. pronto, eu acho que 5 minutos dá para segurar, assim. Tá. Então, uma coisa que é importante aqui, que eu queria aproveitar, só para que você não Uhum. falou isso no início, né, para que as pessoas saibam que você fez um curso online de introdução à poesia, né, que ainda está à venda, não está? Sim, exatamente. No Nós vamos botar Hotmart, o link, nós vamos botar o link lá no Telegram para quem se ótimo. interessar, assim como alguns outros links aí ao livro do Bernardo e a textos que você, Bernardo, acha que podem ser de interesse para as pessoas, né? Alguém aqui está pedindo para dizer, está dizendo, responda-me, por favor, mas eu não sei ao que, porque tem várias mensagens aqui. Uhum. Rafael Torres. Diga lá, Rafael. Coloque, por favor, de novo, então, a sua pergunta, para que a gente tente te responder. Porque ficam Agradeço muito a rodando aqui as divulgação. perguntas e não dá tempo É, da a- gente ler beleza, cada certo, uma. certo. Agradeço muito a divulgação do curso.
Porque não ficou um curso muito longo, mas de fato eu acho que tem muita densidade e todas as pessoas que se inscreveram no curso gostaram bastante. É um curso que, graças a Deus, foi muito bem aceito. Aí depois eu Então, mando o link para divulgação. isso, nós vamos botar lá no Telegram para que vocês possam ter acesso, tá certo? Então, infelizmente, o nosso tempo está acabando, Bernardo, e eu te dou a palavra aí para as considerações finais, como se diz. Pronto. Eu agradeço muito a oportunidade, né? Acho que essa série de programas que você criou é de uma Para aí, só um importância... pouquinho, Bernardo, deixa eu te cortar, porque o Rafael colocou de novo aqui. Ele pergunta se é verdade que os monges católicos preservaram os escritos de Virgílio e a Eneida em especial. Pelo que eu soube, sim. Pelo que eu soube, sim. Né? Sim, existe um livro, inclusive aquele, como é que é, A Inveja dos Anjos, em que o autor estuda esse período aí e mostra que as bibliotecas dos monastérios preservaram não só a obra do Virgílio, mas boa parte da literatura greco-romana, né, que talvez se perdesse em função da invasão ali dos bárbaros. Exatamente, exatamente. Eu também li Ok, sobre Rafael, isso. respondido. Hein? Eu também li a respeito disso. É exatamente o que aconteceu mesmo. Então, eu agradeço muito o convite, né? Agradeço também por você divulgar tanto a poesia contemporânea, não só a poesia contemporânea, mas como a poesia de qualidade de uma maneira geral. E essa ideia dessa série de programas com escritores foi uma ideia muito boa, né? De modo que eu fico muito feliz pela participação aqui.